Olá! Um tipo muito comum de estrutura metálica para pavilhão é um pavilhão com pilares, arco entre os dois pilares e um tirante abaixo desse arco. Por que esse tirante? Bom, nós temos um arco, esse arco com cargas gravitacionais da telha, das terças, peso próprio e sobrecarga de pessoas trabalhando, tem um efeito de compressão. Então, o arco vai tentar descer e acaba forçando um pouco para fora. Isso, ele fica todo comprimido, certo? E para não forçar o pilar para as laterais, ou uma treliça de apoio, como é esse caso, certo? Nós colocamos um tirante, e esse tirante resiste a essas cargas gravitacionais. Aqui nós temos um pavilhão em arco, aqui nós temos outro pavilhão em arco sendo montado, aqui nós temos mais um pavilhão em arco, todos com o mesmo princípio. Os três têm uma viga treliçada e os três têm um tirante embaixo. Mas agora aqui, então, mais um aqui, né? Também com tirante embaixo. E aqui nós temos um sem tirante. Claro, um pequeno, né? Uma varandinha ali e tudo mais. Não foi colocado tirante mesmo tendo o arco. Aqui temos outro caso, novamente, uma garagem, alguma coisa assim, vão de 5 metros, não foi colocado o tirante e a estrutura continua resistindo. Mas vamos olhar esse caso agora. Bom, agora nós temos um pavilhão de um hangar, um vão considerável, né? Aqui tem um avião pequeno, né? Mas é um vão considerável e não tem tirante. Claro, é um pé direito baixo, mas não tem tirante e está de pé. Aqui nós temos outro caso, outro hangar maior ainda, em arco e novamente sem tirante. E ele está resistindo os esforços sem problema. E novamente aqui outro hangar, também vãos consideráveis e novamente sem um tirante. Se tivesse um tirante, o avião ia atropelar esse tirante, então não tem tirante. E nós vemos aqui que mesmo sem tirante, a estrutura continua em pé. Então, como que isso funciona? Bom, primeira coisa que a gente vai analisar é que os pavilhões com tirante, eles têm uma treliça com uma altura baixa. Então, aqui nós temos uma treliça aqui com 40, 50 de altura, aqui outra treliça baixa, né, da altura de uma perna de um dos funcionários, mais uma treliça aqui não muito alta, também uma treliça não tão alta, aqui é um vão pequeno, mas aqui nós já vemos treliças um pouco maiores, né? Aqui no apoio nós temos uma largura considerável, aqui nós temos uma treliça bem alta, aqui nós temos outra treliça de uma altura um pouco mais considerável, certo? Então nós temos aqui treliças com altura considerável, e essa altura considerável permite eliminar o tirante. E é só isso? Não. Bom, então, primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse tirante é que o tirante ele dá uma rigidez maior à estrutura, ele reduz deformações para cargas gravitacionais. Então, você tem uma carga gravitacional, peso próprio e tudo mais, e essa carga força a estrutura para baixo, e o tirante resiste. Isso reduz deformações por cargas gravitacionais. Porém, indo para a NBR 6123, nós percebemos que, claro, com exceção de algum pavilhão bem específico, onde exista uma carga interna exagerada, né, um coeficiente de pressão interno exagerado, com abertura dominante, em todos os outros casos, a carga na estrutura de vento é negativa. Então, olha aqui, ó, o vento sempre tem um pavilhão aqui, né? Tirando aqui com um pavilhão sem altura, né? E bem numa ponta dele, é sempre um valor negativo, né? Tem um caso que é positivo, mas todos os outros valores negativos. Novamente aqui, todos os valores negativos. Todos os valores, então, negativos. E o que isso significa? Bom, isso significa que o vento puxa a edificação para cima. E se, quando a edificação é forçada para baixo, o arco está em compressão, quando ela é puxada para cima, o arco está em tração e, consequentemente, ele vai tentar puxar os pilares para perto. E, consequentemente, ao tentar ir num software de cálculo, então, vim aqui no SAIP, desenhei uma estrutura e mandei ele dimensionar, o resultado não vai fazer sentido. Olha esse caso aqui. Então, nós temos uma estrutura dimensionada, né, um arco, lancei ela aqui e o software está dimensionando. E vamos analisar os elementos. Bom, então o que nós temos? Que todos os elementos estão passando, tirando o tirante. O tirante não passa na resistência. Olha aqui, esforço axial de compressão. Se eu for verificar elementos,
eu vou ver que uma barra de 1/4 não passa, 5/16 não passa, 3/8, 1 polegada não passa, 2 polegadas não passa, 3 polegadas não passa, 100 milímetros de diâmetro não passa. É um valor absurdo, certo? Então, por que que não passa? Porque quando a gente tem uma carga de vento, olha o gráfico de esforços. Eles forçam para cima e podem forçar tanto para a direita quanto para a esquerda aqui nos pilares. Mas a estrutura, eles tentam levantar ela e, consequentemente, geram uma compressão no tirante. O tirante é uma peça incrivelmente longa, então ele não tem a capacidade de resistir compressão. E, consequentemente, ele não tem uma função estrutural no ponto crítico. Sabendo isso, então, por que que se coloca tirantes? Por que que não se faz todas as estruturas altas? Bom, primeira coisa, geralmente se faz. Quando se faz um arco de uma dimensão considerável, realmente se utiliza, se for dimensionado por um engenheiro e não existe limitação de altura, é recomendado fazer a altura maior possível, igual uma treliça. Quanto maior a altura, menor serão os esforços. Mas, e por que que às vezes se utiliza tirante em uma estrutura de arco? Bom, existem dois motivos. O primeiro motivo é, um engenheiro pegou a estrutura e teve que dimensionar ela. Existia uma limitação de altura da treliça, seja porque as diagonais não eram eficientes, elas tinham um raio de geração baixo, ou algum outro motivo, e a treliça não ter altura considerável. Consequentemente, para garantir que ela tenha uma inércia elevada, né, que tenha uma rigidez da estrutura elevada, ele colocou o tirante. Quando a estrutura está com cargas gravitacionais, o tirante trabalha na tração e, consequentemente, reduz as deformações. Quando o vento aplica, ele deve ignorar o tirante. Então, o vento puxa a estrutura para cima e ignora-se o tirante. Então, ali o tirante ele não tem uma função estrutural, não para garantir que a estrutura fique em pé, mas sim que a estrutura não tenha deformações elevadas. Então, ele obedece não o estado limite último, mas o estado limite de serviço. Mas, e no outro caso? Bom, qual o outro motivo? O outro motivo é, não tem um engenheiro. A estrutura é feita sem um engenheiro. Então, o serralheiro foi lá, comprou uns perfis, fez um arco e colocou um tirante embaixo. E quando ele coloca um tirante embaixo e sobe na estrutura para soldar terças, para parafusar as telhas, ele percebe que a estrutura começa a deformar muito menos. E essa deformação menor, ele entende que por ter uma deformação pequena, a estrutura tem uma capacidade de carga maior, o que não é o caso. Sabendo isso, então, quando a gente for dimensionar uma estrutura, o que deve ser feito? Bom, nós dimensionamos a estrutura para a capacidade de carga gravitacional com o tirante, porém, ao dimensionar para o vento, nós apagamos o tirante. Então, essa estrutura que a princípio está toda resistindo, tirando o tirante, porque ele está em compressão, nós devemos ignorar o tirante. Então, nós tiramos esse tirante e para dimensionar, podemos colocar talvez o peso dele, mas é um peso ínfimo, né? 2, 3 quilos por metro no máximo. E aí sim nós calculamos. E aquela estrutura que estava todo passando, agora já temos um pilar falhando, certo? Então, no dimensionamento de uma estrutura em arco, nós ignoramos o tirante para as cargas de sucção, certo? E aqui nós temos a realidade. Quando é feito uma estrutura sem engenheiro, acontece essas coisas. Acontece de o serralheiro olhar, eu coloco um tirante e a estrutura fica mais rígida, então o tirante deixa a estrutura com uma capacidade de carga maior. E é por isso que também muitos pavilhões caem. Porque sem esse conhecimento lógico do engenheiro, sem o dimensionamento, ele vai lá, faz uma estrutura de qualquer jeito e a princípio vai ficar de pé. Se ele tivesse feito essa estrutura que eu estava desenhando e ia ver que só o tirante estava falhando, provavelmente ele ia olhar que os pilares não estavam e executar dessa maneira mesmo. Na prática, sem o tirante, né, que o software não entende que ele deveria resistir só à tração, ele entende que tem uma barra lá. Então ele pensa, vou colocar a carga nessa barra. E na prática essa barra não tem capacidade de resistir. Então, no dimensionamento, ignoramos o tirante. E nesse caso, se eu não tivesse ignorado esse tirante, ele me daria que uma peça que está falhando não falharia, certo? Então, sempre lembrando isso. Carga de sucção, o tirante não tem função estrutural. Cargas que realmente são gravitacionais, aí sim ele trabalha. Porém, como na maioria dos casos, pelo menos pavilhão metálico, claro, pavilhão concreto armado pode não ser o caso, mas pavilhão metálico, a principal
carga crítica é na sucção, na maioria dos casos. E, consequentemente, o tirante não vai ter uma função estrutural, ele vai ter uma função de limitar deformações quando não tem vento, certo? Seria isso, então, até a próxima.